É, Olá a todos. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução à teoria sociológica, principalmente voltada aos autores clássicos, o pensamento da teoria sociológica clássica, que é dividida em três nomes. Né? A gente tem a divisão de três principais autores, pensadores, que são conhecidos como os autores clássicos, né? Os fundadores da teoria sociológica clássica, por assim dizer, né? E são eles, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. É, Nessa aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com o pensamento do Emile Durkheim, é, onde ele de fato se coloca enquanto um pensador de extrema relevância e influencia vários outros autores que vão surgir após ele. Né? Então, dentro da sociologia clássica, o pensamento do Durkheim é de profunda importância, justamente porque é o Durkheim que é responsável pela criação da sociologia enquanto uma disciplina científica. Né? É dado ao Durkheim, é dado a ele a alcunha de fundador da sociologia enquanto disciplina científica. Né? Já na publicação do seu livro As Regras do Método Sociológico, dentro desse livro, o autor vai trazer uma série de conceitos, uma série de pensamentos que vão ser de caráter científico e vão colocar a sociologia nesse patamar de disciplina científica, de disciplina que estuda a sociedade e que tem seu objeto próprio de estudo, que no caso do Durkheim são os fatos sociais. Né? Já vimos um pouco sobre os fatos sociais, então vamos continuar seguindo no pensamento do Durkheim. A primeira coisa e a mais importante é entender um dos fatos sociais, né? Entendendo o que é coerção. A gente consegue perceber que o autor ele vai tecer grandes críticas ao individualismo. Né? É um autor que acredita que a sociedade ela está acima dos indivíduos, né? Que não são os indivíduos que, digamos assim, não são os indivíduos que movem a sociedade, mas sim o que? A sociedade que move e que molda os indivíduos. É dentro dessa perspectiva que o autor é enquadrado enquanto um pensador estruturalista, desculpa. Dentro dessa lógica de pensar que a pressão da sociedade sobre os indivíduos é muito maior e ela influencia muito mais as ações dos indivíduos, é nessa lógica que ele vai ser entendido enquanto autor estruturalista. Estou me embolando aqui. E isso vai ser um marco para a sociologia, né? Porque nessa visão de que a sociedade é colocada acima dos indivíduos, de que a percepção da sociedade é colocada acima dos indivíduos, isso vai ser influência para vários outros pensadores aí na frente, né? Os autores funcionalistas, Bourdieu e vários outros autores que vão se basear nisso, né? Nessa questão da estrutura pressionando o indivíduo. Né? Para o Durkheim, a sociedade ela tem uma consciência coletiva. Né? Ele vai acreditar que para existir sociedade tem que existir um consenso entre os indivíduos, uma espécie de acordo entre os indivíduos, de forma com que todos os indivíduos eles acreditam nessa consciência e levam isso para suas subjetividades, né? Criando assim o que? As regras sociais, a moral social, as normas sociais, e acreditando nisso, né? E seguindo isso.
Então, para a sociedade ser possível, ela tem que criar uma consciência coletiva e essa consciência tem que tomar conta dos indivíduos, né? Então, dentro dessa perspectiva, o autor vai trabalhar com diversos conceitos. E aqui os dois principais, para a gente, vai ser o conceito de coesão social e o conceito de solidariedade, que a gente vai ver na frente: solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Ou seja, mais uma forma que a gente pode interpretar que o Durkheim, ele digamos assim, ele entende que o indivíduo não é tão livre, as ações dos indivíduos elas não são tão autônomas, digamos assim. Ele não enxerga tanta autonomia assim nos indivíduos, o que é o oposto, né? Se a gente for fazer um paralelo aqui, que deve ser feito, que é muito importante, que é o oposto aos pensadores liberais, né? Aos autores liberais, os liberais clássicos, os liberais modernos, os neoliberais, né? Toda a escola de pensamento liberal, ela vai falar que a ação do indivíduo ela não é baseada em consciência coletiva. A ação do indivíduo é baseada na vontade, na necessidade daquele momento. Mas para o nosso autor aqui, para o Durkheim, não. O que vem primeiro é a consciência coletiva, que é comum a todos os indivíduos. E é essa consciência que vai criar as normas, as regras, os valores, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. É isso que permite o funcionamento, a funcionalidade da sociedade para o nosso autor. E assim ele chega a elaborar o que seria a coesão social, ou para a gente, como a sociedade se mantém de pé, né? Coesão social para o Durkheim buscar respostas para explicar como a sociedade se mantém, como os grupos se mantêm, né? Como as sociedades elas não se desmoronam e ficam cada um por si, todos por si, cada um por si, uma bagunça. Ele está buscando entender isso, como a sociedade ela consegue funcionar, como os indivíduos conseguem viver em comunidade, viver em grupo. E é a partir disso, buscando essa resposta, que ele vai criar o conceito de coesão social. E ele vai fazer uma introspecção aqui e vai afirmar o seguinte, que segundo ele, os indivíduos eles possuem duas consciências, né? É uma coisa, de certa forma, se a gente for parar para pensar, um pouco delirante, digamos assim, né? Um pouco soa estranho. Como assim, duas consciências? Ou seja, dois eus em uma pessoa só, né? Duas consciências em um indivíduo só? Sim, é isso o que o autor pensa. Ele acredita que o indivíduo ele tem duas consciências, né? E essas duas consciências moldam as ações dos indivíduos, influenciam diretamente as ações, os julgamentos, as percepções de mundo dos indivíduos. E, segundo ele, dentro dessas duas consciências, a primeira ela vai ser comum a todos os indivíduos, né? Ela vai ser o quê? A sociedade agindo em nós, a sociedade agindo nos indivíduos. Ela vai ser comum a todas as pessoas do grupo, né? É uma consciência social, digamos assim, uma consciência coletiva, né? Que permite com que os laços sociais se mantenham de pé. E ela representa justamente o que? A sociedade agindo em nós. E já a outra consciência já é a parte subjetiva, já é a parte pessoal, né? Já são os nossos gostos, já são as nossas inclinações, meramente o que? Pessoais. Então temos essa
esse paralelo, né, de que um indivíduo ele tem duas consciências agindo nele, né, e essas duas consciências moldam o indivíduo e influenciam diretamente as ações individuais. Uma consciência é feita pela sociedade que esse indivíduo habita, e a outra consciência é o que? É a subjetividade, é a psique desse indivíduo. Tá certo? O autor, né, Durkheim, estudando as sociedades, estudando diversas sociedades, né, o Durkheim foi um estudioso, né, que foi a campo, que estudou várias sociedades, né, várias diferentes sociedades, sociedades as mais modernas da Europa e as sociedades mais tradicionais da época, né. O autor, ele não era simplesmente um ensaísta, né, ele foi um autor teórico. E por isso a gente estuda ele, né? Porque ele colocou essas teorias em prática, né? E buscou comprovação para essas teorias dele. E segundo ele, quanto maior é a consciência coletiva, há mais coesão entre os grupos sociais. A gente pode entender isso de que forma? Da seguinte maneira, né? Quanto maior é o espírito da sociedade, o espírito de pertencimento àquela sociedade, mais os grupos sociais que estão unidos, né? Mais os laços entre os diferentes grupos de uma mesma sociedade estão mais fortes, né? À medida com que essa consciência coletiva ela é maior, ela é mais intensa. E aí o Durkheim vai buscar então entender que, olha, de fato, ele vai falar o seguinte, né, que a coesão ela faz com que a sociedade funcione, né? As sociedades só funcionam com coesão, senão são só indivíduos seguindo simplesmente os seus instintos, não respeitando as regras, não respeitando as leis, não respeitando as normas, não respeitando os valores, né? Então, o Durkheim vai entender o quê? Que para uma sociedade funcionar, ela tem que ter coesão social. E aí ele vai buscar o seguinte, olha, como as sociedades modernas elas funcionam. Eu olho para elas, eu vejo que elas funcionam. As sociedades capitalistas modernas da Europa, eu olho para elas e vejo que elas funcionam, né? Eu vejo o comércio se desenvolvendo, eu vejo as fábricas, as indústrias se desenvolvendo, eu vejo o mundo do trabalho se desenvolvendo. Então eu vou buscar o quê? Qual é o elo que permite com que essa coesão exista? O que faz com que a sociedade moderna ela tenha a coesão e assim ela existe, né? E aí o autor vai alegar o seguinte, vai argumentar da seguinte maneira, que a coesão das sociedades modernas ela está relacionada diretamente com a industrialização da mesma, né? De que forma? Na medida em que a industrialização, a revolução industrial, ela aumentou, ela se mostrou mais intensa, a revolução industrial, ela cada vez mais se manifestou de maneira intensa e de maneira forte. À medida que isso aconteceu, houve também o que? Um avanço da ciência, uma revolução científica, criando o que a gente chama de quê? De divisão social do trabalho, ou também, né, especialização do trabalho. E esse avanço da industrialização, que vai levar ao avanço científico, que vai levar ao avanço da especialização do trabalho, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma interdependência entre os diversos setores da sociedade, né? Se eu produzo, um exemplo simples, se eu tenho uma fábrica e produzo camisas, eu preciso que necessariamente que existam pastores de ovelha para me fornecer o lã para me fazer a camisa. Ou seja, eu só consigo funcionar a minha atividade vital, que é o trabalho,
que é a produção, que é o que me sustenta, ele só funciona por quê? Porque tem uma outra pessoa exercendo uma outra atividade que vai me fornecer o quê? A matéria-prima para realizar a minha atividade e assim sucessivamente. E assim sucessivamente, né? Ou seja, essa interdependência entre os diversos setores da sociedade, aonde eu preciso do artesão, eu preciso do médico, eu preciso do banqueiro, eu preciso do burguês, eu preciso do latifundiário, eu preciso do camponês, né? Ou seja, a partir do momento que acontece a divisão social do trabalho, né, com a Revolução Industrial, as pessoas elas passam o quê? A economia passa a estar interligada. E isso faz com que o quê? Com que todos os setores das sociedades funcionem em conjunto. Um depende do outro, né? Voltando ao nosso exemplo, se a minha fábrica de camisas, se eu tiver um problema, né, se acontecer uma doença que afetar toda a produção de lã e afetar as ovelhas, né, matar, fazer com que a criação, o rebanho de ovelhas morram. Isso vai me afetar diretamente, isso vai fazer com que eu não tenha matéria-prima, com que eu não consiga produzir o meu produto e, consequentemente, eu vou ficar perdido, eu não vou poder exercer a atividade que eu exercia antes. Então, isso é coesão social. É o que? É que a sociedade moderna ela fez com que todos os setores dependem um dos outros. Todos os setores, diversos setores da sociedade dependem um dos outros para funcionar. Tá certo? Assim, a gente passa a entender o que é coesão social, começa a ter uma visão um pouco mais nítida sobre o que também é divisão social do trabalho, e a partir disso a gente avança para entender o que é a solidariedade segundo Durkheim, que vai ser o nosso objeto de estudo na nossa próxima aula, né? Buscar entender, então, o que é esse conceito de solidariedade, que está o quê? Diretamente relacionado com a coesão social, que explica o que? Essa dependência dos setores da sociedade, que explica o funcionamento da sociedade moderna, tá certo?